Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vou descer outra vez, só para ver se eu lembrei de ligar a câmera, tá certo? Tá certo. Mas tá ligado, viu, Nádia? Tá. Não, luzinha verde. Vermelha. E a gente tá E a verde tá piscando. Pronto, deixa eu ir outra vez. Venha. Tá piscando. E só Jesus. Tá. É a vermelha que conta. Se a vermelha acende, a verde piscando. É. Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos 5 e 6. Lucas 19, versículos 5 e 6. Se não quiser abrir, eu vou ler Eu vejo casa. para ficar melhor para nós. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha trazendo essa palavra aos nossos corações e ela seja geradora de vida, e que tudo que for ministrado hoje seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que não puderam vir, e que o Teu nome em tudo seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, e eu queria chamar a atenção de vocês para o convite da graça. Quando a graça de Deus encarnada, que é Jesus Cristo, convida, chama, esse chamado para os escolhidos de Deus é irresistível. E o encontro de Zaqueu, que era o maioral dos publicanos e rico, esse encontro ele é revelador sobre todos os aspectos. Zaqueu era um sujeito que era o maioral dos publicanos, os cobradores de impostos ali, né, naquela sociedade. Era um homem muito rico e ele era um sujeito baixote que enriqueceu ilicitamente. Deve ter sido com as rachadinhas. Naquela época já tinha. Ele era odiado pelos seus patrícios pelas extorsões que praticava. Era considerado também pelos religiosos daqueles dias o maioral dos pecadores e o mais carente também da graça de Deus. A gente está vendo situações no nosso país que dá arrepios. Nunca se viu um tempo de tantas fraudes, de tantas corrupções, de tanta ilegalidade como a gente tem visto no nosso tempo. Pois bem, essas pessoas que protagonizam esses episódios são as mais necessitadas da graça. Que a gente possa orar para que os olhos dessas pessoas sejam abertos e elas sejam constrangidas pelo Senhor a não usar o nome do Senhor em vão. Eu tenho andado abatida, cansada, sobrecarregada, e vou explicar a vocês por quê. Os sentidos todos têm estado saturados de tanta doidice no mundo eclesiástico contemporâneo. Nunca se viu tanta notícia de pastores, líderes religiosos fazendo coisas reprováveis. E a gente não está aqui para apontar o dedo, não, porque aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas o que me chama a atenção de um modo especial é a proliferação da mentira, da corrupção, do engano e de toda sorte de fraude. Se você for
atentar para aquilo tudo que é publicado na imprensa falada, pela televisão, na imprensa das redes sociais, é um absurdo aquilo que nós temos visto. Em quem confiar? O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A gente faz feito o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Sério demais, demais, demais. E é interessante que muitas igrejas, as exigências, as ameaças, sobretudo as artimanhas para se conseguir adeptos e lotar templos, têm se multiplicado e ido às raias da loucura. E aí a gente se pergunta: Jesus, o que é que está acontecendo? Tem faltado o temor do Senhor, temor e tremor. Esta é a grande realidade. As pessoas perderam o temor de Deus. Muitos acham que o Senhor só está dentro das quatro paredes da igreja visível. Mas o Senhor está. Se nós descermos ao mais profundo abismo, nós encontramos o Senhor. Se nós fizermos a nossa cama, a nossa morada na montanha mais alta do planeta, lá o Senhor está. Não tem um lugar que nós não estejamos na presença de Deus. Eu me lembrei agora de uma irmã querida, que ela dizia o seguinte: quando você for fazer alguma coisa errada, normalmente as pessoas olham para um lado e olham para o outro, se esquecem de olhar para cima, né? O Senhor é aquele que vê todas as coisas. O Senhor prescruta pensamentos e intenções do coração. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já sabe. Então não brinque com Deus, não. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Nós esquecemos que o Deus da bondade é o Deus da severidade. E Ele ajustará contas com todos os caçadores de almas, com seus invólucros feiticeiros no meio do seu povo. Se tiver uma pessoa, eu prego em respeito àquela pessoa e debaixo da autoridade do meu Senhor. Nós estávamos conversando essa semana, eu acho que foi com a irmã Mariana, não me lembro, mostrando as igrejas na África. Bancos toscos debaixo de árvores e lotadas. Meu Deus do céu. As pessoas ali ávidas, com fome e sede da palavra de Deus. Nós temos os bancos estofados. Eu não estou falando daquelas pessoas que estão com dificuldade de chegar aqui por uma questão de saúde e outras dificuldades, mas há aqueles que poderiam estar aqui, mas não estão. E aí a gente para e começa a pensar. E a única coisa a dizer é: faça a sua parte. O resto é com o Senhor. O que a história de Zaqueu nos leva a discernir no tempo de hoje? Essa história ela é muito atual. Primeiro, por mais que o homem se esforce para alcançar a Deus, a iniciativa é sempre da graça. O Senhor é quem marca o encontro conosco. O Senhor marcou o encontro com Zaqueu. Zaqueu não sabia, ele saiu, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus tantas vezes. Era um homem rico, um homem poderoso, um homem de autoridade. E aí ele era baixote, sobe numa árvore para ver Jesus, porque se ele ficasse no lugar onde ele estava, ele não conseguiria ver Jesus. Segundo, arrependimento sincero gera mudança de vida. Outra coisa que tem sido muito visível em nosso meio: muitos lotam igrejas, muitos fazem decisões por Jesus, mas decisões emocionais. São poucos aqueles que, ao levantar a mão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, perseveram no caminho. Às vezes a música, ela tocou o coração, a emoção falou mais alto, mas não houve mudança de fato.
porque não houve uma regeneração do espírito morto. Em terceiro lugar, Jesus veio para os doentes, os coxos, os cegos e todos os perdidos. Zaqueu era um perdido. E aí a gente traz algumas considerações a respeito desse texto tão rico. Primeiro, a história de Zaqueu é conhecida por todos que têm familiaridade com a palavra de Deus, até mesmo pelos que não têm. E aquela música, não sei se vocês lembram, sobre Zaqueu, que até o carro do gás cantava. Isso mesmo. Lembram? Então, até o caminhão da entrega do gás passava tocando a referida música. Assim, hoje é impossível não se saber quem era Zaqueu. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Certo dia, Jesus passava por Jericó, e ele, sabendo disso, Zaqueu correu e subiu uma árvore para vê-lo. E para sua surpresa, já estava tudo preparado pelo Senhor. E a graça encarnada toma a iniciativa ao abordar Zaqueu, fazendo o convite mais inusitado. Acho que Zaqueu nunca imaginou receber um convite daquele. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Olha que coisa tremenda. Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. É o Deus conosco, é o Emanuel se revelando a nós. Não é simples religiosidade de fachada, é relacionamento. O Senhor deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Em terceiro lugar, a história não acaba aqui. Depois da murmuração dos que estavam à volta por ter Jesus se hospedado com o homem pecador, vem a grande resposta daquele encontro libertador. Zaqueu, diante de todos, diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Houve salvação naquela casa. Quando o homem é alcançado pela graça de Deus, nunca mais ele é a mesma pessoa. E repare que Zaqueu não tinha roubado não, ele se amostrou, como se costuma dizer, né? Ele ia devolver metade dos bens, ele ia repartir, e a quem ele tinha defraudado ia devolver, restituir 4 vezes mais. Bom, eu acho que ele deve pensar: eu vou restituir logo 4 vezes, eu roubei tanto que eu vou restituir logo 4 vezes mais, para não ter o perigo de ficar com nada de ninguém. Como os nossos políticos estão precisando ouvir e ter um encontro real, pessoal com o Cristo vivo. Só Jesus pode mudar o cerne dessa nação. Quanto roubo, quanta fraude, quanta corrupção, quanta coisa terrível tem acontecido no nosso meio. E eu queria dizer aos irmãos cristãos, os servos de Deus, que professaram uma fé bíblica genuína: abram os olhos. Que os olhos de todos nós possam ver tudo que está aí diante deles, mas com a nossa idolatria por pessoas, por celebridades, tem impedido que a gente veja o que a gente precisa viver. Zaqueu mudou de rota, converteu-se, e relacionamento íntimo faz isso. Em quarto lugar, a religiosidade exterior muda o comportamento por algum tempo. Outro dia li uma dessas frases publicadas na internet que dizia assim: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Me parece que é do reverendo Augusto Nicodemos. Frase perfeita, curta, objetiva e abrangente. Muitos choram e se descabelam, até prometem uma mudança, mas é só algo exterior. E exterioridade não resiste à ação dos apelos da carne. A pessoa sempre volta
as mesmas obras. Aí muitos dizem, olha, a salvação se perde, fulano perdeu a salvação. Ele nunca teve. Porque se ele tivesse tido realmente, se ele tivesse tido um encontro real com o Cristo vivo, nunca mais essa pessoa é a mesma, nem que queira. Esse tipo de tristeza, né, muitos se descabelam, entristecem e tal, e é só exterioridade. Esse tipo de tristeza, ela é superficial, é também conhecida como remorso. Remorso é diferente de arrependimento e muitos usam como sinônimo, mas não é. Ela é superficial, fica no terreno das emoções, não desce para o cerne da alma, sua ação é momentânea, até impressiona, mas não transforma, antes produz morte. Olha que coisa tremenda. O relacionamento com Cristo muda a essência do homem, dá a ele uma segunda chance de nascer de novo da água e do Espírito. Nunca mais ele é o mesmo. Ele tem seu espírito morto, vivificado pelo Espírito de Deus. As coisas velhas e as velhas práticas passam e tudo se faz novo. Sem isto, não há conversão. Pode até haver religiosidade, mas não há relacionamento, e cristianismo é relacional. O Senhor não veio fundar uma religião. O Senhor veio alcançar pecadores mortos nos seus delitos e pecados e vivificá-lo pelo seu Espírito. O arrependimento genuíno é aquele que brota do mais profundo do coração e é provocado por uma ação efetiva do Espírito Santo no coração do homem. Começa uma nova vida. É uma nova chance de fazer tudo diferente. Este homem se quebranta, tem seu coração rasgado perante o Senhor, e ali ele vê seus alicerces antigos ruírem perante o Eterno. E começa uma nova edificação espiritual. Paulo chama aquele estado antigo, ou essa tristeza, de ser tristeza segundo Deus. Essa tristeza que transforma. A tristeza que não transforma é remorso. A tristeza que transforma é arrependimento sincero de coração. Essa tristeza leva ao verdadeiro arrependimento pela consciência dos próprios pecados. Este arrependimento, ele é transformador e faz o homem mudar a rota da vida. Ai, Jesus, como esses políticos da nossa nação, como os líderes da nossa nação, estão necessitados desse encontro vivo e pessoal e transformador com o Espírito de Deus. Este arrependimento, ele é transformador, muda a rota da nossa vida. E para terminar, eu queria trazer 3 verdades. Os que são transformados pela ação do Espírito Santo dão frutos. Tendemos a procurar frutos sempre nos outros. Não façamos isto antes de procurá-los em nós mesmos. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Isso está em 2 Coríntios 7:9. A tristeza de Zaqueu foi segundo Deus, gerou um profundo arrependimento. Naquele dia houve salvação naquela casa, e aí a gente pergunta, e quanto a nós? Será que verdadeiramente houve salvação na nossa vida? Só nós podemos responder isso. Se Jesus não ficar na nossa casa, nada vai mudar de fato. E por último, a pergunta que não deve calar em nossos lábios: será que me converti de verdade? Será que há em mim um horror pelas velhas práticas? Ou tudo foi apenas uma tristeza segundo Deus? Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, renove o nosso relacionamento com o Senhor, e que esse relacionamento cresça a cada dia para a glória de Deus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.